Abra sua Bíblia comigo no Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Amém? E aí, mantenha a sua Bíblia aberta, que a gente vai começar a leitura agora e vai continuar durante a mensagem, tá bom? Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 7 e depois a gente continua durante a mensagem, tá bom? Amém? Todos encontraram? Amém? Quem não encontrou pode também acompanhar aqui, né, quem está sem Bíblia, pela nossa projeção, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho, conforme escreveu Lucas, no capítulo 2. Naqueles dias, foi publicado um decreto do César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele de casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Versículo 7. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Pode tomar o seu assento. Como eu disse, mantenha a sua Bíblia aberta. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de começar pensando com você sobre datas memoráveis. Tem algumas datas que marcam a gente, não é mesmo? Né? Tem algumas que marcam no particular, por exemplo, aniversário, Natal, né? Aniversário de casamento. Mas existem algumas datas que marcam todas as pessoas, ou elas se tornam memoráveis para todos aqueles que fazem parte daquele contexto, e às vezes até para aqueles que não fazem parte. Né? Eu queria pensar com você, né? Você se lembra o que aconteceu no dia 1º de maio de 1994? Se você lembra, ou você tem 40, ou você está perto disso. Porque foi o dia que morreu o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. Né? Então, vamos um pouquinho mais para cá. Você se lembra o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001? Você lembra o que você estava fazendo? Se você lembra, agora você já deve ter uns 30, para mais um pouquinho, né? E as Copas que o Brasil ganhou, né? Você lembra onde é que você estava em 94, ou então em 2002? Lembra? E agora, do 7-1, você lembra, não lembra? Eita. Olha só, eu acabei de falar de fatos que aconteceram. O mais recente que eu falei tem 10 anos que aconteceu. Tem alguns que têm 20 anos, alguns 30 anos. E a gente lembra. A gente lembra o que a gente estava fazendo. Por quê? Porque são fatos que marcaram. Agora, imagine as pessoas que ficaram sabendo do nascimento do Salvador. Imagine como foi para elas reagir ao nascimento do Cristo. Então, nessa mensagem de hoje, eu queria fazer um react aqui com você. Eu queria falar com você sobre reações ao nascimento de Jesus. E todas essas reações estão registradas ou no capítulo 1 ou no capítulo 2 aqui do Evangelho escrito por Lucas. Certo? Então, nós vamos falar um pouco sobre as reações, tentando sentir um pouco do que se passava, até porque o que aconteceu naquele dia, há 2000 anos atrás, mudou tudo. Mudou o nosso presente, mudou o nosso futuro, mudou a eternidade. Amém? Glória a Deus. Então, começamos falando com quem entendeu que Jesus estava a caminho. Né? Então, a partir de uma experiência sobrenatural. No capítulo 1, se você voltar alguns versículos aí, dos versículos 39 ao 45, vai estar o relato de uma mulher chamada Isabel. A Bíblia diz que ela era parente de Maria. Alguns vão dizer que ela era prima. E aí um dia, Isabel estava grávida de João Batista e Maria foi visitá-la.
E quando Maria chegou na casa dela, ela ficou cheia do Espírito Santo. Irmãos, e naquela época não tinha igreja pentecostal, né? Então, não era uma coisa tão comum. Né? E aí quando a gente fala assim, fulana ficou cheia do Espírito Santo, você já fica imaginando alguém falando em línguas, alguém sapateando, rodando, né? Mas não é bem isso, tá? Até porque as manifestações do Espírito vão além dos dons, né? Mas isso é uma conversa para outra hora, né? Mas vamos focar no texto aqui. A Bíblia diz que Isabel demonstrava uma alegria inigualável. Uma alegria indescritível, né? Porque ela acabou de entender que algo grande estava para acontecer. Ela acabou de entender que o Salvador está a caminho. Que as profecias de 600, 800 anos antes dela iriam se cumprir, meus irmãos. Então imagina como aquela mulher ficou, imagina como ela ficou com expectativa, com alegria. E a alegria de esperar Jesus é indescritível. Tanto para a sua primeira vinda, há 2000 anos atrás, como para a sua segunda vinda, que será no arrebatamento. O fato que nós deveríamos sentir mais essa alegria. A gente tinha que ficar com mais expectativa, sabe? Porque muitas vezes quando alguém diz, Jesus está voltando, tem gente que fica assustado. A gente tinha que ficar alegre. A gente tinha que dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, nós deveríamos nos alegrar, afinal, Jesus está voltando. E quando Jesus voltar, quando ele vier buscar a sua igreja, quando ele vier levar os salvos com ele, nós sentiremos uma alegria incomparável. Sabe aquela alegria que você sente o dia que você faz aniversário? O dia que você ganha um presente? Um dia que seu filho nasceu? O dia que você se casou? O dia que você recebeu uma promoção? O dia que você ganhou um aumento de salário? Sabe essa alegria que é contagiante? Tem alguns irmãos que falam assim, amém, eu recebo, em nome de Jesus, amém. Então, a alegria que está por vir, irmãos, é muito maior do que essa, é infinitamente maior do que essa alegria. Então nós tínhamos que viver numa expectativa, porque, de fato, a glória que há de vir, né, as provações de hoje não se comparam com a glória que há de vir, com a glória que há de ser revelada. Então, se saber que Cristo estava a caminho, já despertou uma grande alegria numa mulher, na Isabel, o que dizer então daqueles que viram Jesus? Deve ter sido algo maravilhoso, concorda comigo? Então no capítulo 2, né, continuando a leitura, se você for olhar aí, a partir do versículo 8, vai falar de algumas testemunhas, que são os pastores no campo. E os pastores aqui não é pastor de igreja, não. É pastor de ovelha. É pastor de bicho. E o capítulo 2, né? Realmente quem viveu o capítulo 2 podia falar o menino Jesus. Sabe por que eu digo isso? Porque hoje em dia a gente vê as mensagens de Natal, né? Que o menino Jesus se faça presente na sua casa. Que o menino Jesus habite o seu coração. Gente, Jesus não é mais menino, tem 2000 anos. Jesus já cresceu, já sofreu, já morreu e ressuscitou. Então, aquelas pessoas podiam falar menino Jesus. Nós louvamos porque o menino Jesus não é mais menino, mas ele já cumpriu todo o seu propósito, ele já cumpriu o plano de salvação. Amém? Glória a Deus. Fechando parêntese, quando a gente vai ver essa história aqui a partir do versículo 8, às vezes a gente não presta atenção nos detalhes. Então, deixa eu te ajudar com os detalhes. A Bíblia diz que havia alguns pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos à noite. Então, sabe o que a Bíblia está falando? Que tinha uns homens dormindo no relento. Que tinha uns homens dormindo no meio do mato. Por quê? Porque era assim que eles viviam. Para cuidar das ovelhas, às vezes eles faziam um puxadinho, mas dormia lá perto delas. Você já viu a parábola, né? Eu não sei, eu acho que foi citado. Eu sou a porta das ovelhas.
O que quer dizer isso? Que o pastor dormia na porta do curral para as ovelhas não fugir. Então, se você for olhar, esses homens estão dormindo no meio do mato, dormindo no meio do relento, e de repente aparece uma luz. E se eu estou dormindo e aparece uma luz, eu vou achar que eu estou morrendo. Você não vai achar, não? Imagina como é que aqueles homens acordaram com aquela luz brilhando. Tanto é que a primeira coisa que o anjo fala para eles é o quê? Não tenham medo. Se você for olhar aí no texto, vai dizer, não tenham medo. Está no versículo 10. E, diante do nascimento de um rei, ele é provável, a gente esperava que o palácio estivesse cheio de príncipes, de pessoas nobres. Que o local onde nascera o rei fosse cheio de pompa. Fosse cheio de riquezas. Né? Nesse sentido, eu gosto muito de uma música do Salomão do Reggae, né? Que ele diz que ele veio na manjedoura, mas não disse que manjava. Ele era rei, mas quis ser carpinteiro. Então, de fato, Jesus nasceu num lugar simples, ele nasceu numa estrebaria, ao invés de um palácio, e teve como primeiros visitantes homens simples que dormiam no relento. E o legal é que, como é que esses homens ficaram sabendo que Jesus nasceu? Depois que o anjo aparece, ele diz, não tenham medo. E em seguida o anjo dá a notícia, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele passa as coordenadas e fala assim, se vocês forem andando por aqui, vocês vão achar ali, naquela hospedaria em Belém, um menino enrolado no meio de monte de pano, numa estrebaria, numa manjedoura. Ali está o Salvador. Ali está o Messias. E aí o que vem depois é melhor ainda. Versículos 13 e 14 vão dizer o seguinte, e de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Imagina a cena, irmãos. Imagina tanto de anjo cantando e louvando. Aqueles homens não tiveram escolha. Eles falaram assim, não, agora a gente tem que ir lá ver o Messias. A gente tem que ir lá testemunhar, de fato, o nascimento do Salvador. E aí eu volto a pensar na questão logística. Vocês estavam dormindo no mato porque eles precisavam estar lá. Então a Bíblia não fala se eles deixaram as ovelhas de qualquer jeito, se eles levaram o rebanho com eles, mas a Bíblia fala que com pressa eles foram até onde Jesus estava. Chegaram lá e viram José, Maria e principalmente Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Deus Todo-Poderoso agora tem um rosto. Deus agora tem um cheiro. Deus agora tem um corpo. Deus agora tem uma localização, um endereço. E aqueles homens testemunharam tudo isso. Deve ter sido difícil assimilar tanta informação, não é mesmo? Como é que agora Deus tem rosto? Como é que agora Deus tem pai e mãe? Como é que agora Deus tem morado aqui na terra? E o que dizer do que eles sentiram ao ver Jesus? Sem dúvidas, a experiência que marcou a vida deles para sempre. Por isso eles voltaram, louvando e cantando ao Senhor para o campo e contando tudo aquilo, maravilhados com tudo aquilo que eles viram e ouviram. Uma semana depois, chegou a vez de uma outra pessoa ver Jesus, um tal de Simeão. A Bíblia vai apresentar, Lucas vai apresentar ele no versículo 25, e ele vai dizer que Simeão era um homem justo e piedoso. O autor ainda relata que Simeão esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Está vendo? Olha só, você quer ver Jesus, irmão? Então busque ser cheio do Espírito Santo. Você está vendo que é só quem é cheio do Espírito Santo que vê Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Então aquele homem cheio do Espírito Santo, ele recebeu uma palavra.
Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver Cristo, o Senhor. E então esse dia chegou. José e Maria foram apresentar Jesus no templo, conforme a lei previa. Conforme a gente faz ainda nos dias de hoje, nós não batizamos crianças, nós apresentamos as crianças no altar. José e Maria levaram uma oferta conforme a lei também previa, e a oferta até mostra qual que era a classe social deles, que eles eram pobres. E um passo importante de destacar é que tem gente que acha que Simeão foi o sacerdote que apresentou Jesus. Mas a Bíblia não fala que Simeão era sacerdote. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: na hora que José e Maria estavam indo apresentar Jesus, o Espírito Santo falou: hora de você ir para o templo, que agora chegou o cumprimento da promessa. Então Simeão foi até o templo, e lá de alguma forma, eu não sei se ele pediu, eu não sei se ofereceram, mas ele pegou Jesus no colo. E quando ele testemunhou Jesus nos seus braços, ele diz, está lá no versículo 29, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Sabe, existem coisas que nos angustiam, já viu? Tem coisa que tira a nossa paz, né? Você já dormiu angustiado? Não, dormiu não, né? Porque ninguém dorme angustiado. A gente passa a noite angustiado. A gente fica rolando de um lado para o outro. A gente fica incomodado, não é mesmo? A angústia tira a nossa paz. Mas você também já foi deitar com expectativa? Talvez no outro dia cedo você ia viajar. Talvez no outro dia cedo você ia fazer uma prova. Talvez no outro dia cedo você ia cantar no culto especial de Natal. Então aquilo gerou uma expectativa. Aquilo gerou um nervosismo. Então, Simeão tinha uma expectativa. Ele tinha expectativa de ver Jesus. E um dia, as suas expectativas se concretizaram. E aí, o dia que o sonho dele foi realizado, o dia que a palavra se cumpriu na vida dele, ele falou assim, agora eu estou pronto, Jesus. Agora eu estou realizado. Agora o Senhor pode me levar, porque os meus olhos viram o Salvador. Porque eu agora pude contemplar que a salvação chegou à terra. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmãos? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Da mesma forma, então, Simeão falou assim, agora eu posso morrer em paz, eu vou morrer feliz. Da mesma forma, eu quero dizer que só tem uma forma de se morrer em paz. Deixando com que Jesus leve toda a nossa angústia gerada pelo pecado e nos preencha da paz que excede o entendimento. Só em Jesus Cristo nós temos a verdadeira paz. Você percebe isso? Mas, enquanto nós não nos encontrarmos com Jesus, a gente não vai estar pronto para a eternidade. Mas a partir do momento que esse encontro acontece, morrer é lucro. Porque a morte vai fazer nos encontrar com Jesus. Mas antes que você queira morrer logo, eu preciso dizer algo importante. Eu preciso te lembrar que é Deus quem conta os nossos dias. É Ele quem sabe o dia que nós vamos nos encontrar com Ele. É Ele quem sabe o dia que nós, de fato, seremos promovidos. E enquanto esse dia não chega, Ele tem tarefa para nós. Enquanto esse dia não chega, Ele tem propósitos para nós aqui na terra. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês que me ouvem nessa noite. Deus tem um propósito para mim, para você, e eu creio sim, que Ele quer nos ver vivendo a plenitude desse propósito. O primeiro propósito que Deus tem para mim e para você é que nós nos encontremos com Ele aqui na terra, por meio da sua palavra.
O primeiro propósito que Deus tem para mim e para você aqui na terra é que nós sejamos salvos, amém? Glória a Deus. E a partir do momento que nós nos encontremos com Ele, nós temos um segundo plano. Agora que a gente já passou da porta, agora a nossa missão é trazer mais gente com a gente. Agora a nossa missão é pregar o Evangelho, é apresentar Jesus a outras pessoas, para que elas também possam crer, para que elas também possam ser salvas, para que elas também possam ter o nome escrito no livro da vida. Percebe isso? Então, aqui dentro só existem dois tipos de pessoas. Aquelas que precisam se encontrar com Jesus urgentemente e aquelas que já se encontraram com Jesus e precisam apresentar Ele para outras. Você entendeu isso, amém? Amém. Amém, glória a Deus. Glória. E a minha oração é que saia todo mundo aqui apenas com um segundo propósito. Todo mundo pronto para apresentar Jesus às outras pessoas, amém? Aleluia, glória a Deus. E a nossa última personagem entendia muito bem isso. A partir do versículo 36, Simeão sai de cena e agora entra em cena uma outra anônima, uma tal de profetisa Ana. A Bíblia fala que ela era também uma mulher cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que ela era bem idosa, 84 anos. Que ela ficou casada há 7 anos. Então, possivelmente, já havia décadas em que ela se encontrava viúva. E é bom lembrar que naquela época não tinha INSS, não tinha previdência pública, privada, não tinha pensão. Então, uma idosa viúva precisava de alguém para cuidar dela. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, ela não tinha filhos, ao que tudo indica, porque eles não são mencionados. Mas ainda assim, aquela mulher era um exemplo de piedade. A Bíblia diz que ela vivia no templo. Então a gente não sabe se realmente ela morava lá ou se o templo era a sua segunda casa. Mas a Bíblia diz também que ela também foi convidada para o dia da apresentação de Jesus. Porque ela chegou lá, ela viu o menino. E a partir daquele momento, ela não parou de falar mais do que ela viu. É isso que acontece com quem vê Jesus, irmãos. Sabe? Se você não sai falando de Jesus por aí, eu suspeito que talvez você não encontrou Jesus de verdade. Porque Jesus é tão apaixonante. Jesus é tão maravilhoso. Porque quando nós nos encontramos com Ele verdadeiramente, Ele vira assunto de tudo aquilo que a gente faz. Ele vira o assunto na hora da janta, Ele vira o assunto do trabalho, Ele vira o assunto na igreja, Ele vira o assunto dentro do Uber, Ele vira o assunto dentro do ônibus, Ele vira o assunto no futebol, Ele vira o assunto em tudo aquilo que a gente faz na vida. Agora, se Ele não virou assunto, talvez a gente não encontrou de verdade. Mas hoje nós podemos fazer isso. Hoje a gente pode, Senhor, eu quero entender melhor isso. Eu quero viver essa realidade que o pastor está falando. Sabe por quê? Porque consciente ou inconscientemente, todos nós esperamos encontrar Jesus. Como assim, pastor? Eu gosto de uma frase de um filósofo chamado Fyodor Dostoiévski. Ele diz o seguinte, que dentro do homem há um vazio do tamanho de Deus. Então só Deus preenche esse vazio. Então as pessoas que têm esse vazio, elas ficam tentando preencher com outras coisas, elas nunca se saciam. Elas tentam preencher com prazeres, com riqueza, com carreira, com muitas coisas, mas elas não preenchem. Elas só vão preencher esse vazio o dia que verdadeiramente elas encontrarem Jesus. Amém. Aí as coisas de verdade vão fazer sentido. Glória. Percebe? Amém. Então, se você ainda não se encontrou com Jesus, é provável que há um vazio dentro de você, mas que pode perfeitamente ser preenchido pelo Salvador. Por quê? Porque ele já nasceu, ele já cresceu, ele já sofreu, ele já morreu, mas ele também já ressuscitou ao terceiro dia. E agora nós estamos na iminência da sua volta. Nós estamos aqui aguardando, esperando o dia que ele vier nos chamar. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Então eu preciso perguntar, esse vazio já foi preenchido na sua vida? Você já sentiu a alegria de Isabel, dos pastores no campo, de Simeão, de Ana?
Você já teve um encontro verdadeiro com Jesus? Amém? Amém. Aleluia. Então eu queria que você ficasse de pé agora no seu lugar. Diante das verdades bíblicas e dos exemplos aqui relatados, a gente só tem duas opções. A primeira é viver como se esse menino que nasceu 2000 anos atrás não afetasse em nada a nossa vida. Tem gente que fala assim, Jesus nasceu, grande coisa. Tem gente que vive como se o nascimento de Jesus não representasse absolutamente nada. Jesus foi só um homem legal. Outros vão dizer, ele foi só um cara legal que deixou alguns exemplos importantes. Mas só isso. Essa é a primeira forma de viver. Porque uma coisa é inegável, Jesus nasceu. O tempo é dividido entre antes e depois de Cristo. A história confirma que Jesus nasceu, Jesus veio ao mundo. Mas há uma segunda forma de viver. Há uma segunda forma de viver. Entendendo que Jesus nasceu, cresceu, sofreu e morreu por mim e por você. Por amor a mim e a você. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E se ele morreu por nós, nós então retribuiremos esse amor vivendo para ele. Então nessa noite eu preciso perguntar. E agora uma pergunta direta. Você já entregou a vida a Jesus? Será que tem alguém em nosso meio que ainda não fez isso? Será que tem alguém em nosso meio que ainda não confessou Jesus como único e suficiente Salvador? Então, se tiver, eu queria dizer que essa oportunidade está aberta a você. Você pode fazer isso hoje. E se você quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, eu queria que você levantasse a sua mão. Ou talvez você já fez isso um dia, mas por algum motivo você se afastou. Então, eu queria dizer que hoje Deus quer te dar uma nova chance. Há espaço na casa do Pai, o Pai quer te encontrar. Então hoje você pode reconciliar com o Senhor. E se tiver também em nosso meio alguém que queira reconciliar, eu queria que você levantasse a sua mão hoje e entregasse a sua vida novamente para Jesus e dissesse que agora as coisas vão ser diferentes de verdade. Será que há alguém em nosso meio que queira aceitar ou reconciliar? Se tiver, se manifeste. Nós queremos conhecê-lo, nós queremos orar por você. Somos todos de casa então, amém? Glória a Deus, aleluia. Então eu preciso fazer uma última pergunta. Você tem vivido para Jesus, de verdade? Que uma coisa é entregar a vida para Ele, outra coisa é viver para Ele. Porque nós não podemos ser cristãos nominais. Nós precisamos ser cristãos praticantes. E cristãos praticantes não são aqueles que vão na igreja toda semana, mas são aqueles que levam Jesus para onde é que eles vão. São aqueles que levam Jesus para o trabalho, são aqueles que levam Jesus para casa, são aqueles que levam Jesus para as confraternizações diversas, são aqueles que levam Jesus para as redes sociais. Você tem vivido verdadeiramente para Jesus? Você tem anunciado a sua obra e feito dele o centro da sua vida? Porque é assim que se reage ao nascimento de Jesus. É vivendo para Ele. É se entregando para Ele. De todo o coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Mas se isso não é verdade na sua vida, fica tranquilo, não vou te constranger a vir aqui na frente. Eu simplesmente quero orar por você. Eu quero orar por você e por mim também, pedindo ao Senhor que nos ajude a verdadeiramente viver para Ele. A verdadeiramente levá-lo conosco onde quer que nós estivermos. A fazer dele o centro da nossa vida. Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio ao mundo. Isso muito nos alegra, Senhor. Nós nos alegramos em saber que o Senhor veio à terra por amor a nós. E nesse momento nós pedimos perdão a Ti
se nós não temos demonstrado isso na nossa vida, se nós não temos vivido para o Senhor verdadeiramente. Senhor, nos perdoa. Nós queremos sim, Senhor, viver para Ti. Nós queremos Te glorificar em tudo que nós fizermos. Nós queremos que o Senhor seja o centro da nossa vida, que o Senhor seja o centro da nossa casa, o Senhor seja o centro da nossa família, o Senhor seja o centro dos nossos negócios, o Senhor seja o centro do nosso trabalho, o Senhor seja o centro de todos os nossos relacionamentos. Então, Senhor, guarda essa palavra no nosso coração, e que nós possamos verdadeiramente viver para Ti, até o dia que o Senhor vai voltar. E então, definitivamente, nós estaremos com o Senhor para sempre. Assim nós oramos em nome de Jesus.